Querido Deus e amado Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Querido Deus e amado Pai, assim como Paulo nos ordenou, Senhor, que em tudo damos graças, Senhor, eu dou graças a Deus por todas as coisas, Senhor. Te dou graças a Deus, Senhor, pelos Teus anjos que ministraram em meu favor, em favor da minha família, em favor dos meus irmãos em Cristo. Querido Deus e amado Pai, eu oro e rogo em nome de Jesus, Senhor. Como Paulo um dia orou, que os teus filhos, os filhos de Deus, tenham as suas mentes iluminadas, Senhor, iluminadas pelo Teu Espírito, para compreender, Senhor, através do Teu Espírito, o que lhes é dado gratuitamente em Cristo Jesus. Graças te dou, Senhor, por essa ministração dessa noite. Para que, Senhor, eu rogo a Ti, porque eu dependo de Ti, Senhor, para que a Tua palavra seja revelada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Mais uma vez, graça e paz, glória a Deus pela vida dos abençoados que estão aqui presencialmente, de você que está aí no Facebook, no YouTube, compartilha, abençoado. Compartilha no status, compartilha nos grupos de família, porque aqui, abençoados, nós estamos firmados no firme fundamento, que é Cristo. Então, leve essa palavra, leve essa graça a todos quantos estão predestinados a receber. Amém? Abençoados, hoje o assunto é muito sério, é muito importante. Bíblia, papel e caneta. Eu preciso que você que está aí me assistindo, preste muita atenção. Preste muita atenção. Porque hoje a palavra é muito séria. Aí o título já está aí. Os Himeneus e Filetos de hoje. É muito sério esse assunto, abençoado. É muito sério. Então eu preciso que você tenha o máximo de atenção. Para que o Espírito Santo te revele o que vai ser ministrado nessa noite e te dê a perfeita direção. Amém? Glória a Deus. Então, abençoados, vamos começar essa ministração. E eu quero começar com 2 Timóteo 2,14. Abra sua Bíblia. Você que está aí pela internet, pelo YouTube, abra sua Bíblia. 2 Timóteo 2,14. O assunto de hoje, abençoados, abençoadas de Deus, você que está me ouvindo e me assistindo, é voltado para todos, claro, mas principalmente daqueles que estão debaixo da graça e do apostolado. Porque Deus, Ele hoje vai trazer uma advertência, uma exortação para os crentes em graça. Amém? Então, muita atenção, abençoados, muita atenção, não deixa nada roubar a sua atenção nesse momento. Serão 1h10 de ministração. Então não deixa nada tirar a sua atenção. Glória a Deus. Então vamos lá, 2 Timóteo 2,14. Vamos começar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. No meio da igreja, abençoados, no meio da igreja de Cristo, existem falsos irmãos. Nosso apóstolo de edificação já nos ensinou isso. No meio da igreja existem falsos irmãos. Logo, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com esses falsos irmãos. Paulo, está escrito, o que foi, isso é o que há de ser. Não há nada de novo debaixo dos céus. No tempo de Paulo, existia falsos irmãos. No tempo, na lei, já existia falsos irmãos. E quando eu falo de falso irmão, logo me vem à cabeça Coré. Coré foi um falso irmão. Porque Moisés, aqui eu estou falando de Deuteronômio 16, não precisa abrir, depois você lê na sua casa, Deuteronômio 16, que fala sobre Coré. Não precisa abrir, abençoados. Mas depois você lê, você vê já a história lá certinho de quem foi Coré.
Deuteronômio. Não, desculpa, Números 16. Deuteronômio 16, não, Números 16. Depois você vê lá quem foi Coré. Moisés foi levantado por Deus para guiar o povo de Israel. Muita atenção, abençoados. Moisés, ele foi levantado por Deus para guiar o povo de Israel. Coré, ele se levantou contra o profeta, se levantou contra o homem de Deus. Coré disse: basta, Deus não fala só com você, todo o povo é santo, Deus fala com todo mundo. Coré se levantou contra Moisés, deixando claro. E o pior não foi Coré ter se levantado contra Moisés. O pior foi Coré ter levado com ele 250 almas junto com ele. Por isso a advertência hoje é muito séria, para que nós possamos tomar cuidado com o Coré, com os Himeneus, com Filetos, com Alexandre, Latueiro, que estão no meio da igreja de Cristo, no meio dos irmãos, até em graça. Olha o que Paulo disse. Vamos à palavra de Deus. 2 Timóteo. Bíblia, papel, caneta, anota os textos, anota, e depois você lê Números 16, que fala sobre Coré e Moisés. Números 16. Aí você lê lá todo o capítulo, e você vai ver o final que Coré teve. Você vai ver o que aconteceu com Coré. E hoje nós estamos aqui advertindo o povo de Deus para que não se junte a Coré. Porque Coré já está corrompida, a mente dele já está corrompida. Aqui nós não estamos para advertir Coré. Coré já se corrompeu. Estamos aqui para advertir você que está seguindo Coré. Cuidado! Cuidado com Coré. Amém, igreja? Vamos à palavra de Deus. 2 Timóteo 2,14, está escrito: lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras. Olha a instrução de Paulo. Que não tenha contenda de palavras que para nada se aproveitem, exceto para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Há uma outra versão que diz que te afastará de Deus. A versão ampliada ela fala que te afastará de Deus. Isso é o quê? É apostasia. Toma cuidado, porque Paulo vai citar o nome de 2 que se afastaram e levaram outros com eles. Olha, continuando. E a palavra desses corrói como câncer. A outra versão que diz é como gangrena. Corrói como câncer, entre os quais estão, aqui está, o nome de 2 falsos irmãos, Himeneu e Fileto. O que aconteceu com Himeneu e Fileto? Paulo fala, esses se desviaram da verdade. Assim como Coré resistiu a Moisés, esses desviaram da verdade, resistiram a Paulo. Resistiram àquilo que Paulo falava. Foram além do que está escrito. Quando Paulo disse, não vá além do que está escrito. Eles foram além. Olha lá, esses desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada. E perverteram a fé que tinha alguns. Aí está, é muito triste
Porque além deles perverter, da mente deles se perder, eles estavam levando alguns, como Coré levou a 250. Então, muito cuidado, igreja. Muito cuidado, que eles mentem. Paulo, ele fez uma analogia. Eu quero trazer essa noite essa analogia que Paulo fez. Está lá em... Abra sua Bíblia. Está lá em... Só um minutinho, pessoal. Em 2 Coríntios 11. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha só a analogia, ou seja, a breve comparação que Paulo fez. Paulo fez uma breve comparação, uma analogia sobre esses. Então, toma muito cuidado, igreja. Eu falo por alguém que já esteve dos dois lados da moeda. Eu estava conversando agora com os irmãos. Eu já estive dos dois lados da moeda. Como assim? Eu já estive do lado de Himeneu e Fileto. Ou seja, ouvindo o que eles falavam. E até crendo no que eles falavam. Eu já estive, antes de conhecer esse ministério. Eu já estive do lado de Himeneu e Fileto. Ouvindo as coisas grotescas que eles falavam. Mas graças a Deus, que eu sou um predestinado, que eu sou um eleito, que eu sou um escolhido. E Deus me colocou esse ministério nos meus caminhos. Graças a Deus. E com esse ministério, colocou um apóstolo verdadeiro, nosso apóstolo Marcos Gomes. Porque o apóstolo verdadeiro, de edificação, ele está fundamentado no apóstolo de fundamento. Ele está fundamentado, ele está firme. Ele não sai nem para a direita e nem para a esquerda. Ele edifica sobre o apóstolo de fundação. E a fundação é Cristo. E ponto final. Não tem outra fundação. Tem outros apóstolos de edificação. Mas apóstolo de edificação só tem um. Paulo, que trouxe a edificação, que é Cristo. Posso ouvir um amém? Então, abençoados, eu já estive dos dois lados da moeda. Eu já estive do lado do falso apóstolo, do falso mestre, do falso evangelista, do falso pregador, do falso pastor. E hoje eu dou graças a Deus porque estou do lado da verdade, do fundamento que é Cristo. Posso ouvir um amém? Então, abençoados, vamos lá. 2 Coríntios 11, 3. Olha o que Paulo disse. Quem dera me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós. Nós temos um apóstolo de edificação que está zeloso. E como nosso apóstolo imita o apóstolo de fundamento, que imita Cristo, então eu, como evangelista, eu tenho que imitar o apóstolo de edificação. Porque há uma hierarquia. Então, Paulo disse, estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E aqui vem a analogia que Paulo fez. Que analogia! Porque Paulo, ele era apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Ele tinha 5 unções. E aqui, olha a analogia, olha a breve comparação que Paulo fez. Temo, porém. Paulo, ele temia. Ele não temia o diabo, porque Jesus tinha resolvido. Hebreus 2,14, Jesus resolveu na cruz. Ele não temia demônios, porque os demônios estão presos em cadeias eternas. Mas Paulo temia algo. Paulo temia algo.
E hoje nós estamos zelosos. Essa ministração é para trazer o zelo à igreja. Amém? Então Paulo diz: temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Para aqui. Para aqui. Olha a analogia que Paulo fez. Ainda tem gente que diz que a Bíblia não é um livro profético. Olha a analogia que Paulo fez. Paulo citou Gênesis 3, abençoado. Vamos lá em Gênesis 3, vamos ver o que Paulo estava falando. Gênesis 3, abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. Olha a analogia, a comparação que Paulo fez. Astúcia, guarda bem essa palavra. Não fecha 2 Coríntios 11, não fecha. Mas abre lá em Gênesis. Não fecha. Gênesis, capítulo 3. Olha só, vamos ver do que Paulo estava falando. Gênesis, capítulo 3. Olha só. Olha o que Paulo temia que acontecesse com os crentes. Olha só. Gênesis, capítulo 3. Olha só. Ora, a serpente era mais astuto. Era o mais astuto de todos os animais do campo. Uma das características de astuto é enganador. E um dos sinônimos de astuto é alguém que tem lábia. Alguém que tem lábia. Astuto, enganador. Mas vamos lá. Que o Senhor Deus tinha feito. A serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Para aí. Para aí. Volta, vai aqui no capítulo 2. Olha só a astúcia da serpente. Volta aí em Gênesis 2, volta só um pouquinho. Gênesis 2:16. Olha o que o Senhor disse. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está o problema de você ouvir Himeneus e Filetos nos dias de hoje. Está matando os crentes. E eu passei na pele. Eu passei isso na pele. Eu vi a outra face da moeda. Porque eles começam minando a sua mente. É o que a serpente está fazendo. A serpente está minando a mente. Só que Paulo ele fez uma comparação. Nos dias de hoje não é a serpente que mina a mente do homem. É o homem. É o falso profeta, é o falso apóstolo, que fica te enganando, que fica falando que Jesus voltou no ano 70. Mentira! Engano! E eu já vou te adiantar, qualquer semelhança do que eu vou ler agora não é mera coincidência. Vou repetir, qualquer semelhança do que eu vou ler agora não é mera coincidência. Olha só. Vamos lá. Então você entendeu aqui, né? Gênesis 2:16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui você já vê a serpente mentindo, enganando. Tanto é que a Eva, ela corrigiu, ela falou: respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus advertiu a Eva
a Adão para não comer. E hoje nós estamos aqui advertindo e falando, não dê ouvido a Emeneus e Filetos dos dias de hoje, que fica falando para vocês, o cristão em graça não precisa orar. Mentira, porque Paulo, o que ele mais... Olha, em todas as cartas dele, ele fala, eu oro para quê? Eu me ponho de joelhos para orar. De onde eles tiraram isso, então? Mentiras. Vamos continuar. Então a serpente disse à mulher, aqui está, porque a serpente, para começar, a mulher não deveria nem ter dado ouvido à serpente, mas já deu ouvido. Aí o que a serpente fez? Usou de astúcia. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que ele fez aqui? Foi contra a palavra de Deus. É verdade ou não é? Porque Deus disse, morrerás. A serpente está dizendo, não vai morrer. E por que eu disse que a semelhança não é mera coincidência? Porque Paulo disse, Jesus voltará nas nuvens. E nós seremos transformados, tudo no futuro. Seremos transformados e subiremos aos ares. Aí o que eles fazem? Pensa no tomate. Pensa na forma do tomate. Agora, cheira o tomate. O tomate tem um cheiro peculiar. Dá uma mordida, prova o tomate. Aí o que eles vêm e falam? Isso não é um tomate. Não é o que eles falam? Porque quando você cita o que Paulo disse, eles já vêm falando, não, mas nuvem não é nuvem. Eles já vêm falando, não, mas Ares não quer dizer Ares. Não, Ares quer dizer debaixo da terra. Desmente aquilo que Jesus revelou a Paulo e Paulo trouxe à igreja. Não está igualzinho que a serpente fez com Eva? Está ou não está, igreja? Você que está aí, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, veja a semelhança desses Emeneus e Filetos dos dias de hoje. Olha a semelhança, por isso que Paulo fez essa analogia. E hoje, infelizmente, há muitos crentes dando ouvido a essas cobras. E aí o veneno, ele entra e ele vai matando aos poucos. Ele não mata de uma vez, ele vai matando aos poucos. Aí o que você tem que fazer? Aí você tem que ir no médico, MGA, amém? E tem que ir recebendo o antídoto aos poucos, para destruir essas fortalezas, que foi o que aconteceu comigo. Eu vim de lá cheio de fortaleza, porque eles são peritos em colocar fortaleza. Eles são astutos em enganar, em mentir, em colocar fortalezas na mente do crente em graça. Porque é mentira. Esse negócio aí de que Jesus voltou no ano 70, é mentira. Porque senão estaria escrito, e não está escrito. Paulo não disse nada disso, e nem deu a entender. Amém? Não deu nem a entender. Mas eles mentem. Eles usurpam. Vamos continuar a leitura. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus disse, vai morrer. Mas a serpente disse, não morrereis. Paulo disse que Jesus voltará e que nós seremos transformados. O que eles disseram? Já aconteceu. Não é o que Emeneu e Fileto falou? Que já aconteceu? Não, a ressurreição já é passada. É o que eles estão falando hoje. Que já aconteceu. Só que aí você vai ler 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15.
e fala uma outra coisa. Quando você lê todo o capítulo, com versículos, vai contra o que eles falam. A palavra de Deus choca com o que eles falam. Porque Paulo diz que nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Se você está duvidando das minhas palavras, lê lá, 1 Coríntios 1,15. Paulo disse, olha, vamos lá, 1 Coríntios 1,15. Olha aqui, deixa eu terminar aqui. Então a mulher certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí vem o grande problema de muitos crentes em graça. Vendo, nosso apóstolo já ensinou uma vez, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Triste, mas a realidade de hoje é essa. Tem muitos comendo do fruto, tem muitos indo além. Tem muitos vendo, ouvindo, mentiras. Vamos voltar lá, 2 Coríntios 11, volta lá. Mas você entendeu por que Paulo fez essa analogia? Porque a serpente enganou a Eva com astúcia, e hoje esses homens, Himeneus e Filetos dos dias de hoje, estão enganando os crentes em graça com astúcia, com engano, com mentiras. E nós estamos aqui para alertá-los. Para alertar a igreja, tanto a igreja local, quanto a igreja de Cristo. Estamos aqui para alertar não só a igreja local, mas a igreja de Cristo. Posso ouvir um amém? Vamos voltar lá. 2 Coríntios 11:3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva, então você entendeu o que Paulo, a referência que Paulo fez, a analogia que Paulo fez. Enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos. Olha só, olha como Paulo fala, corrompida a vossa mente. Corrompida a vossa mente, com mentiras. A vossa mente, e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 4:6. Foram além do que está escrito. Passaram a linha vermelha. Há uma linha vermelha espiritual. Eles foram além. Eles passaram essa linha vermelha. Está me entendendo? Eles passaram. Deuteronômios 29:29. Moisés disse, Deuteronômios 29:29. Olha o que Moisés disse. As coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem aos homens. As coisas encobertas pertencem a Deus. Não te interessa saber, pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós. Paulo recebeu a revelação. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele recebeu toda a revelação da graça de Deus. E ele veio e escreveu cartas, 14 cartas. E dentro dessas 14 cartas está o apostolado. Então mudando, não pode mudar. Nosso apóstolo pregou esses dias. Não se pode interpretar o que está interpretado, crente.
cristão. Não se pode interpretar o que já está interpretado. Paulo já interpretou. Está escrito, creia, para de ficar caçando sarna para se coçar. Posso ouvir um amém? Então Paulo ele fez uma breve analogia. Ele comparou a serpente lá do Éden, que enganou a Eva, que a gente sabe que é o diabo. Ele comparou a esses homens de hoje. Ele comparou. E olha o que ele disse em 1 Timóteo. Olha o que ele disse. 1 Timóteo, capítulo 4. A serpente não está mais hoje entre nós. Hebreus 2,14. Deus já resolveu. Deus já resolveu. Hoje, nós temos aqui o que Paulo disse em 1 Timóteo 4. Olha o que Paulo disse. 1 Timóteo 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por causa de Mineu e Fileto. Alguns têm se apostatado da fé, têm se afastado da fé. E se afastou é porque um dia estavam no meio da fé. Está entendendo? Se afastaram. Um dia estavam recebendo a graça. Um dia estavam debaixo do apostolado. Mas se afastaram. E eu vou te falar uma coisa, abençoado de Deus. Abençoada de Deus que está me ouvindo. A partir do momento que Deus me revelou a graça de Deus e me pôs debaixo deste apostolado aqui, eu me desvinculei totalmente desses falsos apóstolos. Me desvinculei. Me desvinculei. Aqui nós temos um alimento sólido, abençoado. Não preciso ir buscar em outros lugares, porque aqui eu tenho o alimento sólido, o alimento sadio, que Paulo diz que é a sã doutrina. Não preciso de alimentos podres, com losna, porque é isso que acontece. Quando você ouve esses lobos em pele de ovelhas, eles pegam o alimento e põem losna para você comer. E, consequentemente, vai te matar. A comida, o veneno vai te matar. As mentiras vai te matar. Porque você vê hoje crente que estava em graça debaixo do apostolado, que era crente, que hoje está morto. Hoje não quer saber de igreja. Hoje é ateu. Por causa dessas mentiras. Está entendendo? Se tornar ateu. Por quê? Porque apagaram o Espírito Santo. Ficam zombando dos dons do Espírito Santo. E eu estou falando porque eu estive lá. Eu via. Eles zombam, são zombadores. E eu nunca vi Paulo zombando de quem não entendia, de quem não compreendia, ou de quem tinha algum dom. Eu não via Paulo zombando. Eu via Paulo exortando, eu via Paulo confortando, Paulo admoestando os crentes, mas zombando eu não via. Mas eles zombam lá. Por quê? Porque já passaram da linha há muito tempo. Já estão corrompidas. A mente deles já está corrompida. Para alguns não tem volta. Eu vou dizer uma frase aqui que o apóstolo disse, e eu vou dizer aqui. O que Deus deu para os filhos de Deus é uma vez só. Nosso apóstolo falou, e eu vou repetir como o nosso apóstolo falou. O que Deus deu para os filhos de Deus é uma vez só. Quer o exemplo? Esaú. Esaú menosprezou a bênção, menosprezou a primogenitura por um prato de lentilha. E mesmo depois, com choros, não conseguiu ter a bênção de volta. Saul perdeu a unção. Saul era rei, mas desobedeceu ao profeta. E o que aconteceu? Perdeu a unção. Não vai conseguir mais, porque é uma vez só.
E eu falo, olha, eu falo porque, graças a Deus, Deus me livrou. Mas tem muitos que vão nascer, que nasceram, vão nascer, que estão nascendo e vão nascer, viver e morrer, e não vão receber o que nós recebemos. Que é a revelação da graça, abençoada. O tesouro. Tem muitos que vão nascer, viver e morrer e não vão receber essa revelação. Aí o que esses Himeneus e Filetos fazem? Disturpam, torcem a palavra de Deus. E o crente acaba perdendo aquele tesouro maravilhoso. E perdeu uma vez, abençoado. Olha, só o Espírito Santo para trazer de volta. Só o Espírito Santo para trazer de volta. Vamos continuar lendo. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Está aqui a serpente da nossa época. Porque a serpente do Éden, Jesus resolveu na cruz. Hebreus 2,14. Mas aqui Paulo está falando de outras serpentes que ficam destilando os seus venenos aí na internet. Ficam destilando mentiras, destilando engano. E corrompendo a mente dos cristãos. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí quem é? Pela hipocrisia de homens. Aqui Paulo não deu os nomes, mas lá em Timóteo Paulo deu. Himeneu e Fileto. E eu digo hoje, os Himeneus e Filetos, com doutrinas de demônio, doutrinas que vão contra a graça de Deus em Cristo. Daí o crente, ele recebe a graça, recebe o apostolado, fica feliz, fica contente. Aí começa a ver na vida dele Romanos 5,17. O que está escrito em Romanos 5,17? Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Cristo Jesus. Só que aí vem esses mentirosos, enganadores e corrompe a mente com mentiras, com enganos. Irmãos, não passa nem perto desses, abençoado. Não passa nem perto. Desvincula. Não assiste o vídeo desses homens. Nós temos aqui um apóstolo verdadeiro, homem de Deus. Apóstolo de edificação. Que foi levantado por Deus, que traz o alimento sólido. Não tem para que você ir assistir esses lobos cruéis. Não tem para quê, não tem. Vamos lá. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. A serpente mentiu para Eva. O Senhor falou, se comer vai morrer. A serpente falou o quê? Não vai morrer. Hoje, Jesus revelou a Paulo, Paulo, eu vou buscar vocês. Lá em João 14, não foi um pastor, não foi um padre ou um bispo. João 14:1, Jesus fez a promessa. Posso ouvir um amém? Jesus prometeu. Se eu fordes e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, esteja vós também. E fiel é Jesus para cumprir a sua promessa. Porque Paulo depois confirmou o que Jesus disse. Aí vem os lobos, os mentirosos, com astúcia, e mentem, falando que já aconteceu, matando o crente. Porque quando você tira a esperança do crente, você mata o crente. Porque a esperança do crente é o quê? Que Jesus vai voltar, vai vir buscar a sua igreja.
Olha o que Pedro disse. Pedro aprendeu com Paulo, tá? Mas olha o que Pedro disse. Abre aí sua Bíblia, 2 Pedro. Olha que maravilha. 2 Pedro. Só lembrando, e vai ficar claro que Pedro aprendeu com Paulo. Olha só. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Olha aqui. E Pedro aprendeu com Paulo, hein? Pedro aprendeu com Paulo. Olha só. Vamos a partir do capítulo 8. 2 Pedro 3:8. Amados, não ignoreis uma coisa, para você que fica aí fazendo continha que nem um bobão. Ah, Jesus vai voltar e fica lá fazendo continha. Olha o que Pedro disse. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não adianta você ficar fazendo cálculo. O Senhor não retarda a sua promessa. João 14, o Senhor não retarda a sua promessa. Posso ouvir um amém, igreja? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, dizendo que Jesus voltou no ano 70. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando. Olha o que Pedro diz, ele aprendeu com Paulo, aguardando e desejando. Olha o que esses lobos estão fazendo. Porque o crente, ele tem que aguardar, e não só aguardar, desejar. Glória a Deus, aleluias. Desejar a vinda de Cristo, que vai ser um acontecimento, está escrito, todo olho verá. Não caia nessa mentira, não caia nesse golpe dessas serpentes aí, que fica falando que Jesus já voltou. Não caia, mas deseje ardentemente a volta do Senhor, a vinda do Senhor, para a glória de Deus. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. A vinda de Jesus é a vinda do dia de Deus. Você tem que aguardar ardentemente, desejando esse dia. Que dia glorioso. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculáveis, irrepreensíveis e em paz. Porque Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E como que pode ter paz no meio da igreja de Cristo, se os membros do corpo de Cristo não entenderam ainda Filipenses 2:2? Que a gente deve ter o mesmo modo de pensar de Paulo. Se Paulo disse que Jesus virá, então ele virá. Ele não veio, ele virá. Continuando.
Aí aqui, ó, a prova de que Pedro aprendeu com Paulo. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma. Posso ouvir um amém? Ele escreve da mesma forma. Só que aqui está o problema. Olha lá. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender. Se você não entende, abençoado de Deus, venha para baixo de um apostolado do homem de Deus que entende. Aqui tem um apóstolo de edificação. Vem, senta aqui, vem aprender com o apóstolo. Se você não entende, mas não fica falando besteira. Uma das piores heresias em graça é dizer que Jesus veio no ano 70. Que heresia é essa? Aí você vai ver outro, porque é Himeneus e Filetos, no plural, não tem só um. Aí você vai ver outros, uma falsa interpretação maligna e diabólica. Eles usam um textinho de Paulo para invalidar Apocalipse. Olha que serpente mais ardilosa. Eles pegam um textozinho lá de Gálatas 1:8 e vai invalidar todo o Apocalipse. Falando, olha a heresia, como eles têm a audácia de falar. Eles falam que Apocalipse é um livro mentiroso. Que audácia é essa? Que astúcia maligna é essa? Você não pode, nosso apóstolo já ministrou aqui, você não pode associar Gálatas 1:8 com Apocalipse 1:1. Você não pode associar, não pode. É uma falsa interpretação. Você não pode invalidar todo o livro de Apocalipse, é loucura. É loucura isso aí, abençoado. É loucura. Mas, olha o que Pedro disse. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem. Paulo chamou estes de indoutos, inconstante, não tem constância. Uma hora está pensando uma coisa, outra hora já é outra. Aí vem alguém e fica... Aí eles são que nem piolho, né? Fica pela cabeça dos outros. Aí, quando vai ver, já está falando outra coisa. Quando vai ver, não tem fundamento. Ficam que nem crianças. Não são adultos no entendimento. Eles são maliciosos no entendimento. Isso são. Eles têm malícia. São maliciosos no entendimento. Mas são crianças no entendimento. São maliciosos. São adultos maliciosos. Mas são crianças no entendimento. Eles torcem a palavra de Deus. Eles ficam procurando para distorcer a palavra de Deus, para trazer um falso entendimento da palavra de Deus. Continuando. Os quais os indoutos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Para a sua própria perdição. Então você que ouve esses Himeneus e Filetos, cuidado. Porque Paulo foi bem claro. O dia do Senhor virá, não já veio, virá, está no futuro. E nós seremos transformados. Mas olha o que Paulo diz, abre aí, 1 Coríntios 15, olha o que Paulo disse. 1 Coríntios 15, abre aí. E eu devo te lembrar que lá em Gálatas 5:2,
Paulo disse, escutai eu. Paulo disse, não escutem Emineu Fileto não, escutai eu. Por quê? Porque 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 2 Coríntios 11, 10, como a verdade de Cristo está em mim. Então seja imitador de Paulo, não seja imitador de Emineu, não seja imitador de Fileto, mas de Paulo. Que não tem como dar errado, não tem como errar. Olha lá o que Paulo disse, olha só, 1 Coríntios 15, 33. Olha o que Paulo diz, por isso que a gente está aqui alertando para vocês, crente. A gente está alertando. Olha só. Não ande com esse povo. Não ouça, não dê ouvidos, não ande. Não entre nos vídeos deles. Porque olha o que Paulo disse. Não vos enganeis. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Lembra o que Salomão disse lá em Provérbios? Anda com sábios e serás sábios. Vira a moeda. Não vos enganei. As más companhias corrompem os bons costumes. Você está ouvindo Emineu e Filetos dos dias de hoje? Você está andando com más companhias. Está escrito ou não está escrito, igreja? Muito bem. Olha, desmascarar não é fácil, viu? Olha, olha, o nosso apóstolo, graças a Deus que a gente tem o nosso apóstolo aqui. Graças a Deus que ele é raiz, que ele não se deixou levar por esses ventos de doutrina, graças a Deus. Porque é impagável. Você está do lado da verdade, é impagável. Você se manter firme no fundamento é impagável. Glória a Deus. Olha só, vamos continuar. Vou aproveitar que eu estou aqui. Olha lá, no capítulo 15 mesmo. Olha só. Olha o que Paulo disse. Olha que palavra maravilhosa. Vai lá para o capítulo 50. Aproveitar que eu estou aqui. Olha, vamos desmascarar essa mentira aí desses hipócritas aí. E agora eu digo isso, irmãos. Que capítulo 50, mesmo 1 Coríntios 15, 50. E agora eu digo isso, irmãos. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo quis aliviar, nem todos morreremos. Mas aqui, ó. Mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Alguém aqui crê no como está escrito? Amém. Todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. Não soou no ano 70. Soará. No futuro. Está vendo o acento ali? Dá um indicativo de que é futuro. Soará. E os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se você for ler todo o capítulo 15, Paulo explica como que vai ser o arrebatamento. Se você ler o capítulo 15, Paulo explica, assim como Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou com o corpo glorificado, na minha vinda, quando eu voltar, vocês também vão ser transformados. Eu sou a primícia. Eu fui o primeiro. E vocês também vão ser. Como eu fui, vocês vão ser. No Espírito glorificado.
E é como a pastora pregou domingo, a pastora falou aqui domingo. A gente não está com esse corpo glorificado, abençoado. Nosso corpo é corruptível. Nosso corpo é corruptível. Se a gente vai ao encontro do Senhor nos ares, primeiro temos que ser transformado. Porque se a gente for elevado nos ares com esse corpo, vamos bater no teto. Você vê que o apostolado, ele tem um raciocínio lógico. Ele tem um raciocínio lógico. Se Jesus vai nos encontrar, ele vai estar lá nas nuvens, e a gente vai ao encontro dele nas nuvens, a gente precisa ser transformado, porque com esse corpo não dá. Se eu correr aqui, que nem a pastora falou, se eu correr aqui eu vou bater. Não dá. Seremos transformados. Se eu chegar agora no abençoado Igor aqui e dar uma porrada nele, vai doer. Por quê? Porque o corpo é corruptível. E não adianta falar que é um homem interior, não. Não adianta vir falar que é um homem interior, não, tá? Porque o homem interior já foi vivificado em Cristo. Quando Cristo ressuscitou. Paulo está falando aqui da carne. Tanto que ele começa falando isso. Agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Está entendendo? Então, Paulo está falando que literalmente esta carne vai ser transformada. Glória a Deus, Abba Pai. Se tiver escrito eu creio. Uma salva de palmas para Jesus. Não deixa Himeneu e Fileto tirar essa esperança. Não permita, não permita. Não permita. E já estou terminando, abençoado. Deixa eu ler Apocalipse. Apocalipse 3, abre aí. Já que eles gostam de falar, não, Apocalipse. Mamãe, abre Apocalipse 3. Para de ficar dando ouvido para esses bobão aí. Ficar aí falando um monte de besteira na internet. Já passou da linha vermelha faz tempo. Eles estão com interpretação, abençoado. É interpretação, abençoado. É interpretação, abençoado. Eles estão interpretando aquilo que já está interpretado. Não pode. Não pode. Olha só, Apocalipse 3. Diz o Senhor, Apocalipse, capítulo 3. Só para lembrar, deixa eu só ler o 1. Pode ficar aí no 3. Revelação de Jesus Cristo, tá? Revelação de Jesus Cristo, tá? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Penso que o que está escrito para mim já basta. Mas olha só, Apocalipse 3, olha o que está escrito. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías 11. E as 7 estrelas, conheço as tuas obras, Himeneu e Fileto. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas está morto. Tem nome de que vive. Fala que está em graça. Fala que está debaixo do apostolado. Mas está morto. Está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, para de falar besteira. Para de ficar matando os crentes com mentiras. Para, diz o Senhor. Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Aqui é Jesus falando, tá? Lembra-te, pois, do que recebeste. Lembra-te, pois, do que recebeste e do que ouviste. O que Paulo diz em Romanos capítulo 10? Que a fé vem pelo ouvir. Então eles receberam a revelação, ouvindo. Mas saíram, foram além. Mas aqui está, vamos continuar. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Obedeça-o, diz o Senhor, obedece o fundamento.
Não vai além. Não vai além, abençoado. Obedece-o e arrepende-te. Arrepende-te. Por quê? Porque, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. No entanto, também, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Posso ouvir um amém? Que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidos de branco, pois são dignas. Porque Cristo nos fez digno. Pula para o capítulo 14. Capítulo 14, versículo 3, capítulo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso. Diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Isso aqui já é para você que está ouvindo esses Himeneus e Filetos. Para de ouvir eles, abençoado. Põe, como fala? Se estabelece. Toma posição, lembrei, toma posição. Toma posição diante de Deus, dos anjos e dos homens. Posso ouvir um amém? Toma posição. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, aqui é Jesus falando, tá? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não sejas manifesto a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos. Colírio. Para ungires os teus olhos. Colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Por quê? Porque aqui é Jesus falando, tá? Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Jesus está exortando hoje porque Ele te ama. Ele não quer, não estou falando de salvação, hein? Hoje não tem nada a ver com vida eterna, amém, igreja? Estou falando daqui, ó. Deus está te repreendendo hoje. Para de ouvir os Himeneus e Filetos, que ficam falando besteira, indo além do que está escrito. Ficam forçando interpretação. Porque Paulo já interpretou. Só que para eles trazer o entendimento da interpretação do que eles acham do achismo, aí eles ficam pegando um pedacinho ali. Sabe o que está aparecendo? O sistema. O que me faz entender que criaram um sistema religioso em graça. E graças a Deus o MGA não faz parte. Amém, igreja? Graças a Deus. Terminando, já vou terminar, pessoal. Eu repreendo e castigo todo quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrependa-te. Para de ficar ouvindo esses lobos. Para de ficar ouvindo essas mentiras. Para, pessoal. Não ouve. Para. Posso ouvir um amém? E o último texto da noite para nós terminarmos. Uma palavra profética. Ezequiel 34:18. Para quem está no MGA, tanto presencial quanto online. Ezequiel 34:18. Para nós terminarmos este culto de hoje. Ezequiel 34:18. Diz o Senhor:
Não vos basta pastar o bom pasto? A vez de pisar o resto de vossos pastos? Não vos basta beber as águas limpas do MGA? Para que você vai ir assistir esses lobos aí? Nós temos um canal no YouTube, abençoado. Eu mostrei esses dias, com milhares de ministrações maravilhosas, ministrações fundamentadas no apostolado. Não vos basta beber as águas limpas, a vez de sujar o resto com vossos pés? Diz o Senhor. Então, abençoado, não vai. Você tem aqui o apóstolo, você tem a pastora Sueli, você tem as pastoras, você tem os pastores online, você tem... Abençoado, aqui o alimento é sólido, o alimento não tem veneno e não vai te matar, não vai te fazer mal. É um alimento sadio. Amém, igreja? E para terminar, eu vou terminar com a frase do nosso apóstolo. São 3 frases. 3. A primeira: não deis ouvido a Himeneu e Fileto. Posso ouvir um amém? Segundo: não siga Himeneu e Fileto. Posso ouvir um amém? E você na internet, dá um amém aí. Dá um amém. E para terminar: não ande com Himeneu e Fileto. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Uma salva de palmas para Jesus. Essa é a graça e esse é o apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser, sem mudar uma só vírgula do que o apóstolo de fundamento trouxe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Creio pela fé que o Espírito Santo falou com as ovelhas dele. Amém? Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não, as ovelhas não seguem o lobo, não seguem o mercenário. As ovelhas seguem o bom pastor. Que segundo Hebreus 13, o bom pastor é Cristo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por nos ensinar através dessa ministração. Graças te dou, Senhor, e digo como está escrito: anjos ministrem ao favor de cada um que aqui está. Anjos ministrem ao seu favor. Você que está aí no YouTube, no Facebook. Haja ministração de anjos em seu favor. Eu declaro você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, igreja? Salva de palmas.